Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que fala sobre Filipe e o etíope. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gazá, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, Mordomonô de Gadacê, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu cargo, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Filipe, antes de o anjo do Senhor ter falado para ele que era para ele descer a Jerusalém para o caminho de Gazá deserta, ele se encontrava na cidade de Samaria, que no versículo 5 do mesmo capítulo 8 fala assim: Mas os que andavam, o versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então Filipe se encontrava na Samaria. E Filipe, o Espírito do Senhor disse a Filipe que era para ele descer no caminho de Jerusalém para o caminho de Gazá, que era deserta, que estava deserta. E nesta palavra já dá pra gente entender que Filipe teve obediência à voz do Senhor. Filipe teve obediência. Ele não murmurou, ele não disse e nem questionou por que ele teria que ir até este caminho. Filipe em Samaria, ele já estava pregando o evangelho, ele já estava pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas que paravam para ouvir Filipe falando de Jesus, paravam para escutar, porque ele falava de Jesus, ele falava da palavra. Ele curava paralíticos, ele curava coxos, ele expulsava espíritos imundos, e as pessoas eram batizadas no nome do Senhor Jesus. E aí quando o Espírito do Senhor disse a Filipe que era para ele descer ao caminho de Gazá, ao caminho deserto, ele não questionou, ele não perguntou a Deus o porquê que ele teria que descer até aquele caminho. Ele simplesmente foi. E ele no caminho dele, sem saber para onde ia, sem saber o que ele ia fazer, ele só estava seguindo. Jesus mandou, deu a ordem e ele só estava lá seguindo. Ele encontrou o eunuco no meio do caminho no carro.
ele estava lendo o profeta Isaías. Foi quando o Espírito do Senhor disse a ele que era para ele ir ao carro, pra ele se ajuntar ao carro. Ele foi correndo, chegando lá, ele perguntou ao eunuco se o eunuco entendia o que ele estava lendo. Ele disse que não, porque não tinha ninguém para ensinar ele. E aí, foi aonde que o eunuco rogou a ele, creio que pediu a ele para que ele subisse ao carro para explicasse. E esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Então eu creio que ele já estava na emoção, ele estava no amor, ele estava com curiosidade, com sede de saber da palavra. Então ele estava lendo a palavra, mas ele não estava entendendo. Foi aí quando Felipe subiu ao carro, e é onde a Bíblia fala sobre a parte que o eunuco estava lendo na Bíblia, lendo no profeta Isaías, que ele estava lendo sobre o profeta Isaías, ele não estava entendendo. Aí no final ele perguntou se o profeta estava falando dele mesmo ou se o profeta estava falando de outra pessoa. Foi aí quando Felipe disse que era de Jesus. Foi quando Felipe já começou a falar de Jesus para o eunuco. Então a gente, nesse momento, a gente não sabe o que aquele eunuco passou, a gente não sabe a história que o eunuco trilhou até chegar naquele certo ponto. A gente não sabe o que ele enfrentou para chegar até aquele certo ponto. E eu creio, ao meu entender, que Felipe, ele tinha já cumprido o propósito que Deus tinha na Samaria com ele. O propósito que ele teve de levar a palavra de Deus, levar o evangelho às pessoas que estavam na Samaria. E Jesus, Deus já tinha outro propósito em levar ele ao caminho de Gazá. Porque a gente não sabe, mas talvez aquela alma, aquele eunuco, estava precisando ouvir a palavra de Deus. Foi quando Felipe se chegou e disse e falou de Jesus para ele. Foi quando eles chegaram perto das águas e o eunuco já disse o que impedia ele de ser batizado. Foi quando Felipe disse: é lícito se crer de todo o coração. Então foi onde eles pararam o carro, desceram. Felipe e o eunuco desceram. O eunuco se batizou. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Felipe foi achado em Azoto. O que eu quero dizer com essa palavra é que Felipe, o propósito de Deus que ele tinha na Samaria, ele cumpriu, ele levou a palavra. Foi quando Deus já tinha outro propósito dele levar a palavra para esse eunuco que estava em Gazá, no caminho de Gazá. Porque eu creio que aquele eunuco estava precisando ouvir a palavra de Deus. E eu creio que nesse momento foi quando Felipe plantou a sementinha. Foi quando Felipe colocou a sementinha naquele eunuco, colocou a sementinha da palavra de Deus. E aquele eunuco talvez estava precisando ouvir a palavra de Deus. E eu creio que através daquele eunuco, na cidade dele, ele já deve ter pregado a palavra dele. Na cidade dele, ele já deve ter falado da palavra de Deus. Então eu creio que através de Felipe levou a palavra ao eunuco. O eunuco levou a palavra para outras almas. E outras almas levou a palavra para outras almas. E eu creio que através de Felipe, através da obediência dele, através da fé dele, que ele não sabia para onde que ia, mas ele foi ouvindo a voz do Espírito do Senhor, ouvindo a voz do anjo do Senhor, ele foi, sem questionar o porquê, sem questionar para onde ele ia. Ele só teve obediência e fé. Ele sabia que para onde ele ia, Deus estaria com ele. Então ele levou a palavra ao eunuco. Eu creio que o eunuco levou a palavra à frente para outras almas, e as outras almas levaram para as outras almas. E eu quero dizer que isso também é conosco. Se Deus tem um propósito da gente levar o evangelho dele a um lugar, nós temos que levar. Quando o propósito acabar, eu creio que Deus tem outro lugar pra gente ir. Como Felipe, ele falou na Samaria, falou em Gazá, e eu creio que ele falou em Azoto também, que ele foi parar, e ele foi arrebatado para em Azoto. No versículo 40 fala: e Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. E eu creio que ele levou a palavra até a Cesareia. Então que você possa ficar com essa palavra. Se Deus colocou você em um certo lugar para você levar a palavra, leva a palavra, porque eu creio que através de você, Deus está apontando uma semente em uma pessoa, e essa pessoa pode levar a palavra de Deus a outras pessoas. E essas outras pessoas vão levar também a outras pessoas o evangelho, porque a palavra de Deus fala que nós temos que anunciar o evangelho a toda criatura. Então que você possa ficar com esta palavra, que você possa deixar cada vez mais o Espírito Santo te usar, e por onde você for, você possa levar a palavra de Deus, amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.